sobre o IOF. Sim, sim. Está prevista essa reunião para amanhã, às 18 horas, né, para discutir alternativas ao aumento do IOF. Né? A reunião deve acontecer às 18 horas na residência oficial da Câmara dos Deputados, né, onde mora o presidente da Câmara, Hugo Mota, né, no Lago Sul. Então, prevista a participação do ministro Haddad, né, e dos líderes partidários da base. Confirmaram presença, além do José Guimarães, líder do governo, o Pedro Campos, do PSB, o Antônio Brito, do PSD, o doutor Luizinho, do PP, devem estar lá chegando mais cedo a Brasília justamente para discutir isso, essas alternativas, né? E essa reunião, ela acontece exatamente depois daquele primeiro encontro, Sakamoto, que teve na quinta, quando estava participando o Lula, o Mota e o Haddad, e que o Mota disse, olha, eu preciso conversar com os líderes da Câmara antes para ver como é que vai ser feita essa questão. Eu conversei hoje também com o líder do PL, né, o Sócrates Cavalcante, e ele falou, olha, nós não fomos convidados, mas nós já apresentamos para o Hugo Mota falou que a reunião era só com a base aliada, que a gente quer que paute o projeto para suspender o IOF, né, que tem tudo para ser derrubado, né, provavelmente na terça-feira. E essa alternativa que está se propondo aí sobre a redução das isenções, né, dos benefícios fiscais, Sakamoto, é bom lembrar também o seguinte, que o governo já tentou fazer isso uma vez, com aquela questão da desoneração dos setores da economia beneficiados pelo Programa Brasil Maior, que vem lá de 2011 com a Dilma Rousseff. Quando chegou aqui, foi desidratada a proposta, não passou. E quando o ministro Haddad fala em questões mais estruturantes, né, também é bom lembrar que o governo já tentou, no final do ano passado, fazer uma mudança para os supersalários do Judiciário, do Ministério Público, né, para reduzir os penduricários, aqueles criados sem ordem legal, né? Isso também foi desidratado no Congresso às vésperas. Então, só para dizer que essas alternativas aí dessa reunião são bem interessantes de ser acompanhadas para saber o que será uma alternativa viável, né? Ludmila, puxando isso como gancho que o Militão acaba de falar, antes de mais nada, boa tarde, obrigado pela presença. O pessoal, quando vai discutir opções, tem várias. O pessoal cita, como a gente está conversando, a questão das isenções, nem tudo pode ser cortado, é claro, tem coisas que são relevantes, mas discute-se entre 500 e 800 bilhões em isenções, renúncias de zona franca, setores, grana de imposto de renda da classe média, que deduz saúde, né, todo direito. Né, discute-se a questão também dos privilégios, aqueles penduricalhos que vêm atrelados aos salários do Judiciário e do Ministério Público, que faz com que os salários que são limitados pelo teto constitucional, né, do salário do Supremo, mas seja multiplicado por 2, 3, 4, 5, 10, né, em privilégios que acabam se cristalizando. Fala-se sobre muitas coisas nesse sentido, mas como o Militão mesmo falou, o governo não conseguiu nem, limitar a desoneração da folha de pagamento daqueles 17 setores que acabaram sendo reavivados, estão aí, o Congresso não apontou nem da onde sairia a despesa. E aí, no meio dessa discussão toda, tem muita gente defendendo o quê? Defendendo desvinculação do salário mínimo, da Previdência, dos benefícios fiscais, das pensões, né? E aí eu não estou fazendo julgamento de valor, eu faço isso na minha coluna, né? Na coluna é o espaço para isso, mas o fato é que toda vez que se fala de ajuste fiscal, coloca-se na mesa desvinculação do salário mínimo e fim de aumento real, enquanto o outro lado parece que não contribui tanto quanto deveria, sendo que os dois lados deveriam contribuir, não é? Com certeza. Bom, primeiro uma honra estar aqui, Sakamoto. É um prazer, então, professor Paulo, Militão. Obrigado, então, pela oportunidade, obrigado, audiência. Acho que o Sakamoto exprimiu muito bem o que eu ia mencionar, né, a respeito dessas alternativas que se colocam, né? Então, normalmente, se coloca uma discussão ou sobre a elevação tributária da carga, no caso do IOF, ou sobre redução de gastos das classes mais baixas, que é exatamente o que o Sakamoto colocou. Então, a gente parece que nunca tem um meio do caminho, né? É sempre sobre os menos afortunados. E aí a gente entra numa discussão de que o Brasil ele precisa olhar para problemas mais estruturais. Né? Então, a gente fala da reforma da tributária, que a carga tributária brasileira precisa ser menos progressiva, portanto, que é menos regressiva, perdão, que pune as classes mais baixas, né? Mas as soluções que o governo propõe nesses momentos das ajustes fiscais geralmente punem a população. Então, até o próprio comentário do Hugo Mota, né, ele fala da isenção fiscal para alguns setores e da reforma administrativa.
Aí ele fala dos super salários, o Militão já colocou que não houve isso não foi uma alternativa, então eles estão tentando buscar as alternativas que são menos impopulares, porque o IOF, e eu concordo, eu faço cor com o professor Paulo, a discussão proposta ali pelo governo Lula, ela poderia ter sido mais democrática, né? Então, o fato do aumento do IOF ser muito impopular, porque para nós economistas, né? Então, a elevação do custo do crédito, ela acaba tendo um reflexo sobre os investimentos. E isso vai impactar o nível de emprego da economia, isso vai causar mais miséria, desemprego. Então, definitivamente, o IOF vai ser impopular para os empresários, mas também para a população, né? Então, é preciso esclarecer um pouco mais do que significaria o aumento desse IOF. O Paulo tem razão. De que isso foi feito de forma apressada, foi feito de forma desestruturada. Mas, na verdade, a gente está pagando o preço do que o próprio Sakamoto colocou agora, dessa negociação do teto de gastos lá no começo quando o Lula se elege, né, por terceiro mandato, e de que ele simplesmente não houve uma alternativa naquele momento para lidar com o déficit fiscal que ia acontecer. Então, agora a gente está vivendo o momento de buscar uma solução, né, o que faremos aí diante desse déficit fiscal. E acho que o Sakamoto talvez concorde comigo. A gente tem outras alternativas, né, talvez, que são muito mais difíceis de negociar, como taxação de grandes fortunas, ou mesmo salários de públicos e privados, né? Não de fato do setor público-privado, mas altos salários, e a questão ali dos planos de saúde, da isenção tributária para a classe média, talvez seria um outro elemento, mas isso não entra em discussão, né, Sakamoto? Isso fica fora da mesa. Então a gente vai ter que ver o que vai acontecer ali na negociação. O governo, ele tem pouca margem agora, né? Porque ele queimou o IOF, né? Como o próprio Paulo já esclareceu muito bem ali.